Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos, vocês que nos acompanham aqui mais uma vez na nossa meditação diária sobre o Evangelho, sempre às 11h30 da manhã. Fique à vontade para compartilhar esse vídeo aqui para outras pessoas, você pode assistir outras vezes também, aqui pelo YouTube da Obra Lumen. Um abraço especial para os irmãos e as irmãs aí nas casas de acolhimento da Obra Lumen, que sempre nos acompanham aqui. Deus abençoe, viu? Vamos nos colocar aqui em oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Senhor, iluminar nossa mente, nosso coração, todo o nosso ser. Nossa alma seja terra fértil a acolher as sementes da Tua Palavra, que ela gere em nós muitos frutos de conversão e de ressurreição. Mais uma vez, ela seja nosso alimento a nos fortalecer, nossa luz a nos conduzir e orientar. Fica conosco, Senhor, porque sem Ti nada nós podemos fazer. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje está em Mateus 5, versículos 43 a 48. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Que pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Então, meus irmãos, nós estamos aqui continuando a leitura do Evangelho de São Mateus, ainda no Sermão da Montanha. A cada dia o Senhor nos traz um ensinamento diferente dentro dessa grande pregação que é o Sermão da Montanha. E hoje ele nos traz um ensinamento que a gente olha no primeiro momento e diz como isso aqui é exigente. Eu vou começar com a promessa que acompanha o grande chamado do Evangelho de hoje. E a promessa é o seguinte: assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Ou seja, a exigência que é apresentada no Evangelho de hoje, ela traz consigo uma promessa. Se nós vivenciarmos essa exigência, se nós a colocarmos em prática, nós nos tornaremos concretamente filhos de Deus. Isso significa, como nós sabemos, que se nós colocarmos em prática a exigência do Evangelho de hoje, nós nos configuraremos ao Cristo, Filho de Deus. Porque nós nos tornamos, como a Igreja nos ensina, nos tornamos filhos no Filho. Nós tomamos posse da condição de filhos de Deus quando nós nos assemelhamos ao Cristo. Nós fomos criados para ser como Ele. Ele é a imagem de Deus e Ele é o verbo da nossa vida. A nossa vida tem um verbo, tem um sentido. E que verbo, que sentido é esse? É nos tornarmos filhos de Deus. E essa realidade acontece
quando nós nos configuramos ao Cristo, quando nós nos assemelhamos a Ele pelo seu olhar, pelos seus sentimentos, pelos seus gestos, pela sua vida, pelo jeito como Ele se relaciona com o Pai, pelo jeito como Ele ama. E aí vem a exigência do Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje nos impele a extrapolar os limites que hoje, agora, nós temos para amar os outros. Quando nós conseguimos extrapolar a nossa capacidade de amar, quando o nosso coração se dilata para amar ainda mais intensamente, ainda mais radicalmente, nós que fomos criados para o amor, nós nos assemelhamos ao Cristo. E olha o que é que diz o Evangelho de hoje, o que é que o Cristo nos diz no Evangelho de hoje. Vós ouvistes o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. É mais ou menos a lógica do Antigo Testamento. Aí continua Jesus. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. E aí vem a promessa que nós já sabemos. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Nós tomamos posse da condição de filhos. Nós nos configuramos, nos assemelhamos ao Cristo ressuscitado, se nós tivermos um amor semelhante ao dele. E um amor aqui, como diz o Evangelho de hoje, capaz de amar os inimigos e aqueles que nos perseguem, e rezar por aqueles que nos perseguem. Eu sei que isso é exigente para mim e para você. Mas é uma grande caridade que Jesus tem para conosco quando ele nos ensina algo que, se nós vivenciarmos, nós vamos ser mais. Nós vamos ser mais daquilo que nós fomos criados para ser. Se nós amarmos com amor sem limites, se nós amarmos com amor sem medida, com amor que responde à perseguição com a misericórdia, o amor que responde à injúria recebida com o perdão e o amor incondicional. Aliás, não é assim que Deus nos ama? Não é assim que Jesus, abandonado, crucificado, nos ama? Não é com amor sem medidas? Quantas vezes nós o ferimos? Quantas vezes nós o machucamos com o nosso pecado? E quantas vezes ele, crucificado, olhou para o Pai e disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Nós somos chamados a nos amar uns aos outros como reflexo do amor do Cristo crucificado. Ele nos amou assim. É claro que amar os nossos inimigos traz embutido a capacidade de perdoar. Porque amar aquele que nos fez mal é sempre um amor que traz consigo um perdão. É assim que Deus nos ama. É um amor que nos alcança porque é capaz de perdoar. O amor que perdoa, o amor incondicional, é sempre, de algum modo, um amor divino. Amemos com amor divino. Eu sei que em alguma medida você já ama. O que significa a palavra perdoar? Perdoar significa completar o dom, ou levar o dom à plenitude. O chamado a amar aquele que nos fez mal é um chamado a completar o dom. É um chamado a realizar a nossa capacidade de amar até o limite, ou extrapolando os limites que hoje nós temos para amar. Perdoar é divino. Que caia por terra hoje, se esse for o caso, todo pensamento distorcido que nós temos de que perdoar alguém é um sinal de fraqueza, é um sinal de debilidade espiritual. Pelo contrário. Só perdoa e só ama de modo incondicional aquele que é forte em Deus, aquele que tem o dom da fortaleza. Peçamos esse dom a Deus. É interessante que Jesus diz
e é muito concreto: amar os vossos inimigos e rezar por aqueles que vos perseguem. Os santos tantas vezes nos ensinam que, diante da nossa incapacidade de amar como nós deveríamos amar, existe um remédio. A oração precede o amor. Se você fizer o exercício espiritual de constantemente rezar por aqueles que você tem dificuldade de perdoar, seu coração vai se abrindo gradativamente pela intercessão de Maria, pela ação do Espírito que vai ocupando o lugar no nosso coração, e é, no fim das contas, o Espírito de Deus que vai amar em nós. Rezemos todos os dias por aqueles que nós temos dificuldade de perdoar, por aqueles que nos fizeram mal, concretamente, ou talvez, às vezes, só na nossa cabeça. Às vezes nós exageramos o mal que o outro fez conosco, de um jeito ou de outro. Que a oração preceda a nossa capacidade de amar. Jesus diz, porque ele nos diz que a promessa de sermos filhos de Deus, e ele diz, porque ele, ou seja, o Pai, faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Sim, nós vamos ser capazes de perdoar, de amar divinamente, confiando em Deus, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons. O sol aqui é símbolo do fogo, do Espírito que é descido sobre nós. É pela força do Espírito Santo que nós vamos nos assemelhar ao Cristo, que nós vamos ser capazes de amar como Ele, com o amor divino, com o perdão divino. E é Ele que faz cair sobre nós a chuva. O Espírito Santo, que também é água, que lembra o batismo, que nos lava, que nos purifica, para nos dar capacidade de amar. Que hoje não é capaz de amar os nossos inimigos, que hoje não é capaz de amar porque está sujo. O Senhor faz descer sobre nós uma graça, um dom de purificação, uma água viva que nos purifica para amar de acordo com o nosso chamado. Amamos somente aqueles que amam. Como é que nós somos já filhos de Deus? O que é que nos faz como cristãos? Não precisa ser cristão, não precisa ser configurado ao Cristo para gostar ou para amar aqueles que já nos fizeram bem. O que nós, configurados ao Cristo, é que nós amamos como Ele, um amor exigente, um amor que nos leva a perdoar, que nos leva a acolher que nos perseguiu. É assim que o Evangelho termina dizendo que nós sejamos perfeitos. Sim, portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. A nossa perfeição consiste em amar de modo semelhante ao amor que nos alcançou. Quando o nosso amor vai se tornando semelhante do Cristo crucificado, que perdoa e perdoa até o fim, que ama aqueles que o perseguem, isso significa que nós estamos nos aproximando da perfeição. O que é perfeito? Perfeito é levar o feito a cabo, a perfeição. É completar a obra de Deus. Factum é aquilo que está feito. Per é levar à perfeição, a realização plena. Ser perfeito é realizar plenamente aquilo que Deus começou a fazer em mim. O que é ser perfeito? É tomar posse daquilo que eu fui criado para ser. Se nós amarmos dessa forma, nós vamos tomar posse da nossa vocação em comum. A vocação, o chamado que está impresso na nossa, de sermos aquilo que nós somos criados para. Deus é um ser, dele brota todo o ser, toda a bondade. Nós seremos perfeitos, Deus é plenamente aquilo que Ele é. Nós seremos aquilo que nós somos criados para ser, se nós amarmos e amarmos sem medida. Se nós tomarmos posse da configuração ao Cristo, de sermos realmente filhos de Deus, que amam aqueles que nos perseguem, que perdoam porque querem amar divinamente, como o próprio Deus nos ama. Aliás,
contemplar a misericórdia de Deus sobre nós. Quantas vezes dois nos acolheu nas nossas misérias, é também um grande remédio espiritual para que nós consigamos em Deus perdoar aqueles que nos prejudicaram. Quando nós contemplamos o mistério do amor misericordioso de Deus, nós somos transformados por aquilo que nós contemplamos e nós começamos a amar o próximo com o mesmo amor que nos curou e que nos salva. Tomemos posse dessa graça. Não coloquemos medidas para o nosso amor. Nós somos chamados e criados para um amor incondicional. Então sejamos perfeitos. Levemos à plenitude o que Deus começou a realizar em nós. Tomemos posse daquilo que nós fomos criados para ser. Amemos medida. Amemos com amor que o usou para nos salvar. Amemos como Ele. Sejamos configurados a Ele. Assim nos tornaremos filhos de Deus, do Pai dos céus. Vamos terminar a oração de hoje com a oração de São Francisco, que nos impele a tomar posse de tudo aquilo que o Evangelho de hoje nos propõe. Que a Virgem Maria interceda por nós, para que nós amemos como ela, pietá, amemos sem medida. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.